Clamor secreto aos 3 arcanjos contra inimigos e maldições, libertação, proteção e justiça divina. Hoje você vai ouvir uma das orações mais poderosas que existem. Uma invocação aos 3 grandes arcanjos do céu, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Esta oração não é apenas um pedido, é um clamor por justiça divina, uma barreira espiritual contra toda inveja, toda maldição, todo desejo maligno lançado contra a sua vida. Enquanto você escuta, imagine o arcanjo Miguel cortando com sua espada de fogo tudo o que te atrasa e te persegue. Visualize o arcanjo Gabriel trazendo a mensagem da vitória de Deus sobre cada situação injusta. E sinta o arcanjo Rafael purificando tudo ao seu redor, devolvendo paz, equilíbrio e clareza ao seu espírito. Esta oração foi feita para quem sente o peso de um inimigo, para quem sabe que há quem deseja o mal, mas confia que o bem sempre prevalece. Então respire fundo, se conecte com o céu e repita comigo, com fé. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, que toda sombra que me cerca se volte contra si mesma, e que a luz de Deus triunfe em minha vida. Fique comigo até o fim desta oração, e permita que os 3 arcanjos realizem em sua vida o milagre da libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gloriosos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, servos fiéis do Altíssimo, defensores da verdade e mensageiros do amor divino, neste momento uno meu coração ao céu e invoco vossa intercessão diante do trono de Deus. Venho buscar refúgio sob vossas asas espirituais e auxílio diante das sombras que tentam me cercar. Que vossa presença celestial me proteja contra toda a maldade que meu pior inimigo tenta lançar sobre mim. Que cada pensamento perverso, palavra maldita e intenção destrutiva dirigida contra minha vida seja desfeita pela luz divina que emana de vós. Que eu seja guardado pelo poder celestial que emana do Criador e sustentado pela vossa fidelidade inabalável. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, guerreiro da justiça divina, defensor dos filhos de Deus contra os ataques do maligno, eu peço que te coloques entre mim e toda ação de quem deseja meu mal. Que tua espada flamejante corte os laços espirituais que tentam me aprisionar, que tua presença afaste os demônios que se alimentam da inveja e da falsidade, e que nenhum ataque, visível ou invisível, tenha poder sobre mim. Peço que caminhes à minha frente e me cubras com tua luz, para que a escuridão se dissipe onde eu estiver. Que nenhum feitiço, desejo impuro ou pensamento de destruição encontre espaço em meu caminho. Que teu comando sobre os anjos guerreiros faça calar toda língua maldizente e neutralize todo olhar carregado de ódio e inveja. Que o inimigo se perca em sua própria escuridão e que eu siga protegido pelo escudo do Senhor. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das boas novas, portador das palavras divinas, tu que anuncias a vontade do Altíssimo aos corações justos, rogo que tragas clareza à minha mente e serenidade ao meu espírito. Que eu saiba discernir o que vem de Deus e o que nasce da malícia humana. Que toda mentira dita contra mim seja desmascarada pela luz da verdade que acompanha tua presença. Que tua voz ressoe sobre mim e me inspire a caminhar com sabedoria, evitando armadilhas e afastando-me dos caminhos falsos. Peço que anuncies em meu coração o plano de paz que o Criador tem para minha vida. Que tuas asas luminosas afastem a confusão, o medo e a dúvida, e que toda palavra maldosa que o inimigo pronunciar contra mim se perca no vento e não encontre eco algum. Que, em vez disso, minha vida seja regida pela calma, pela inteligência e pela justiça divina. São Rafael Arcanjo, companheiro das estradas, consolador dos aflitos e instrumento de cura espiritual e proteção, estende tua presença sobre mim para que nenhuma influência maligna toque meu corpo, mente ou alma. Que teu toque espiritual limpe os vestígios do mal que me atingiram e que tua luz seladora feche as brechas que o inimigo tentou abrir.
Que toda energia densa e toda carga negativa lançada contra mim seja transformada em bênção, e que de minha vida seja afastado o peso das intrigas e invejas. Peço que coloques em meu caminho pessoas guiadas por Deus, que tragam paz e equilíbrio, e que afastes os falsos amigos, os traidores e os que disfarçam o ódio com sorrisos. Que minha morada, meu trabalho e tudo que me pertence sejam cercados por tua presença divina. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, guardiões da luz eterna, rogo que intercedam juntos por mim diante do Senhor dos Exércitos Celestiais. Que Deus olhe para minha vida e me conceda a libertação de todo o mal que é feito contra mim. Que a presença de vocês seja como muralha espiritual que o mal não possa atravessar. Que todo intento maligno perca sua força ao se deparar com a pureza da vossa luz. Que as intenções sombrias do meu inimigo retornem ao nada, e que o poder do Senhor reine soberano em cada espaço onde ele tentou instalar o caos. Que, ao caminhar, eu seja acompanhado pelos exércitos celestiais e guardado por olhos invisíveis que vigiam em nome do Altíssimo. Peço, arcanjos sagrados, que o Espírito Santo se manifeste em mim através da vossa intercessão. Que a minha mente esteja protegida de pensamentos negativos e que meu coração seja preservado da mágoa. Que o medo não tenha poder sobre mim e que eu possa viver em paz, sem receio das tramas dos inimigos. Que os planos perversos sejam interrompidos antes de se concretizarem e que cada palavra maldita lançada contra mim perca toda a eficácia diante da luz do Senhor. Que o inimigo perca o domínio sobre qualquer área da minha vida e que sua maldade encontre resistência na presença divina que me acompanha. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, abençoados mensageiros do céu, que vossas espadas, trombetas e bálsamos divinos purifiquem tudo ao meu redor. Que a verdade reine em meus caminhos, que a paz se estabeleça dentro e fora de mim, que minha vida seja um testemunho do poder e da misericórdia de Deus. Que a inveja não encontre morada próxima de mim, que os pensamentos maldosos não me atinjam, que a malícia não encontre brecha para agir. Que minha mente esteja iluminada para perceber os sinais divinos e seguir a direção que vem do alto. Que eu seja protegido de toda manipulação, feitiçaria e cilada espiritual. Clamo para que a luz de vocês, santos arcanjos, se espalhe por minha casa, por cada canto onde descanso, por cada objeto que uso e por cada passo que dou. Que nenhum olhar carregado de ódio encontre sucesso em me atingir. Que minha energia esteja cercada por bênçãos e que minha fé seja o escudo que o inimigo não consiga atravessar. Que as vozes de vocês ressoem no plano espiritual, anunciando ao mal que minha vida pertence a Deus e que nenhum intento contrário à vontade divina prevalecerá. São Miguel, destrói as correntes invisíveis que tentam me aprisionar. São Gabriel, anuncia a vitória do bem sobre todo intento maldoso. São Rafael, restaura o equilíbrio e a serenidade em tudo o que me cerca. Que as chamas de vossas presenças celestes sejam sentidas nas regiões onde a inveja tenta se esconder. Que meu inimigo se canse de tentar e desista de me atingir, pois o Senhor é meu protetor e vocês são seus emissários de justiça. Que cada oração pronunciada hoje suba ao céu e toque o coração de Deus, trazendo libertação completa sobre minha vida. Que as intenções do inimigo se tornem sem valor e que sua sombra se desfaça diante da luz divina. Que meu caminho siga tranquilo, abençoado e guardado por vocês, poderosos arcanjos. Que a paz, a proteção e a justiça celestial sejam constantes em minha vida e que nenhum mal tenha poder sobre mim, porque estou sob o olhar amoroso de Deus e sob a guarda eterna de São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Poderosos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, mensageiros do Altíssimo, guardiões da justiça divina e protetores dos filhos de Deus, neste instante coloco diante de vossa presença celestial minha vida, minhas lutas e minhas angústias,
buscando amparo e libertação diante de toda maldição que possa ter sido lançada contra mim. Que cada palavra contrária, cada pensamento impuro, cada desejo perverso que alguém tenha dirigido à minha existência seja anulado pela força celestial que emana do Criador. Que o mal que foi lançado contra mim encontre o fim diante da justiça divina, e que aquele que o lançou entenda, através do poder de Deus, que nenhum homem deve ferir outro, pois quem caminha contra o bem se condena por suas próprias mãos. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, guerreiro da luz eterna, invoco tua presença para que o escudo celestial que carregas esteja à minha frente, impedindo que qualquer obra sombria tenha êxito contra mim. Que tua espada flamejante destrua todo laço espiritual de maldição, toda praga, encantamento, desejo de destruição e toda palavra pronunciada com o intento de me atingir. Que o mal que foi enviado encontre o reflexo da justiça divina e retorne para a origem, não como vingança humana, mas como lição espiritual para que aquele que o gerou compreenda a gravidade do que fez. Que meu inimigo entenda que não se brinca com o sagrado e que a vida de um homem justo é guardada pelo olhar vigilante de Deus. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da verdade celestial, portador das palavras puras que emanam do trono do Altíssimo, peço que leve ao Senhor minha oração e a transforme em clamor de justiça e proteção. Que tuas asas luminosas afastem de mim toda sombra espiritual, toda energia densa, toda maldição pronunciada em segredo ou lançada em silêncio. Que cada palavra maldosa seja desfeita pela luz da verdade, e que toda tentativa de me atingir se converta em aprendizado para quem a originou. Que aquele que me deseja o mal se veja diante da própria escuridão e compreenda que só existe verdadeira paz no caminho de Deus. Que tua voz celestial anuncie ao universo que estou protegido pelo poder divino, e que nenhuma maldição, por mais antiga ou disfarçada, tenha permissão para agir contra mim. São Rafael Arcanjo, guardião da cura espiritual e da restauração divina, peço que percorra cada espaço onde o mal tentou se instalar, limpando e purificando toda negatividade, todo pensamento destrutivo, toda energia contrária à vontade do Criador. Que teu toque celestial anule as marcas invisíveis deixadas por inveja, feitiçaria, olho maligno, palavras de ódio ou qualquer forma de manipulação espiritual. Que onde o inimigo tentou deixar dor e confusão, nasça a serenidade e o equilíbrio que vem de Deus. Que toda maldição pronunciada contra mim seja revertida em luz divina, e que o autor de tal ato sinta o reflexo de seu erro, não para ser destruído, mas para ser despertado e compreender que a maldade nunca triunfa diante da justiça do Senhor. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, poderosos servos do Altíssimo, que vossa união celestial me envolva num escudo espiritual intransponível. Que o inimigo, ao tentar novamente tocar minha vida com suas intenções malignas, encontre a barreira divina que vocês sustentam e sinta o peso da própria ação retornando em sua direção, para que aprenda que todo mal lançado semeia dor em quem o envia. Que Deus permita que essa lição o desperte, e que, ao sofrer o reflexo de seus próprios atos, ele perceba que o verdadeiro poder está na bondade, na justiça e na humildade diante do Criador. Que neste momento o céu se abra sobre mim e que o Espírito de Deus desça com sua luz purificadora, dissolvendo os nós invisíveis que o inimigo tentou amarrar. Que todas as maldições sejam desfeitas, que todas as amarras sejam quebradas, que toda tentativa de destruição se transforme em energia de renovação, e que a minha vida seja restaurada pela luz divina. Que cada palavra dita com maldade se volte ao emissor, para que ele aprenda, com a própria experiência, que não se deve desejar o mal a quem caminha na presença de Deus. Que o retorno desse mal seja instrumento de aprendizado e não de vingança, pois o verdadeiro julgamento pertence apenas ao Senhor. São Miguel, com tua espada purificadora, corta todo laço de inveja e toda trama feita em oculto. São Gabriel, com tua mensagem divina,
faz com que a verdade se manifeste e que tudo o que foi escondido venha à tona. São Rafael, com tua presença curadora, restaura meu corpo, minha mente e minha alma, livrando-me de todo o peso espiritual. Que juntos, em perfeita harmonia, vocês atuem diante de Deus para que eu seja guardado sob o manto da justiça celestial. Peço que nenhuma maldição tenha espaço para agir em minha casa, em meu trabalho, em meus relacionamentos ou em minha mente. Que minha vida seja um território protegido, onde o mal não penetra e onde a presença divina se faz constante. Que meus passos sejam guiados pela sabedoria de Deus e que todo intento maligno se perca antes de alcançar meu caminho. Que aquele que me desejar o mal sinta o próprio peso do pecado, e que o retorno de sua ação o leve ao arrependimento, compreendendo que somente o amor, o perdão e a fé são caminhos verdadeiros. Que a luz dos arcanjos ilumine meu caminho e apague os rastros que o inimigo tentou deixar. Que as energias negativas se desfaçam, que as sombras se dissipem, e que a paz se estabeleça em minha vida de maneira plena e duradoura. Que eu viva sob o olhar do Senhor, confiante de que nenhum mal terá poder sobre mim, porque minha vida está nas mãos de Deus, e minha proteção vem dos exércitos celestiais que vocês lideram. São Miguel, defensor do bem, ergue teu estandarte de vitória sobre toda a maldição lançada contra mim. São Gabriel, proclamador da vontade divina, anuncia aos céus e à terra que o mal não tem domínio sobre a vida de quem crê em Deus. São Rafael, restaurador das almas cansadas, mantém meu espírito sereno e meu coração firme na fé. Que juntos selam meu destino sob a proteção eterna do Altíssimo. Que o inimigo, ao ver que todo o mal lançado retorna, entenda a grandeza da justiça divina e perceba que cada ato contra o próximo é um ato contra si mesmo. Que ele compreenda que o perdão é o único caminho para o reencontro com Deus, e que a malícia, a inveja e o ódio apenas o afastam da luz eterna. Que o arrependimento nasça em seu coração, e que a lição vinda do retorno do mal o leve a abandonar a escuridão. Peço que meu corpo, minha mente e meu espírito sejam selados com a energia divina que emana de vocês, arcanjos de Deus. Que minha vida se torne um reflexo da vitória da luz sobre as trevas. Que nenhuma maldição encontre morada em mim, e que toda sombra enviada contra mim se transforme em bênção. Que o inimigo veja com os próprios olhos o poder do Criador agindo, e entenda que o mal nunca triunfa sobre aquele que está amparado pelos mensageiros do céu. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, que a presença de vocês permaneça constante ao meu redor, guiando-me, protegendo-me e purificando tudo o que me cerca. Que o mal que me foi lançado se volte para o remetente com o peso da verdade, fazendo-o compreender que o único caminho possível é o da luz. Que a justiça divina seja feita, que a paz se restabeleça, e que minha vida siga segura, abençoada e livre de toda maldição. Que o nome de Deus seja glorificado através da libertação que Ele me concede por meio da vossa intercessão, e que a harmonia eterna reine em meu coração e no coração de todos os que, um dia, desejaram o bem. Servidores fiéis do Altíssimo e mensageiros da vontade divina, venho neste instante elevar minha alma diante de Deus e pedir que intercedam por mim, para que todo o poder maligno e destrutivo que me cerca, enviado pelo meu pior inimigo, seja revertido pela justiça do Senhor. Que o mal que foi dirigido contra mim, em segredo ou às claras, não encontre terreno onde agir e dê meia volta, retornando àquele que o lançou, para que compreenda o peso de suas próprias intenções e aprenda, sob a luz divina, que não se deve desejar a ruína de ninguém. Que o Criador, em sua infinita sabedoria, transforme esse retorno em instrumento de correção e entendimento, para que o coração endurecido de quem me ataca desperte para a verdade. São Miguel Arcanjo, defensor da justiça e comandante dos exércitos celestiais, coloco minha vida sob tua guarda e peço que me protejas de toda investida do inimigo espiritual e humano.
Que tua espada de luz corte todas as correntes malignas que me cercam, e que o fogo sagrado que te acompanha consuma toda a energia destrutiva que foi enviada contra mim. Que nenhuma palavra lançada com ódio encontre morada em mim, que nenhum pensamento perverso alcance meus caminhos e que toda obra feita nas trevas seja desfeita pelo poder do Deus eterno. Que o mal que me cerca perca o rumo e retorne à origem, para que aquele que o comandou entenda que todo ato cruel é um golpe contra si mesmo. Que minha vida seja protegida por teu escudo celestial, e que nada possa romper o círculo de luz que me guarda sob a bênção do Altíssimo. São Gabriel Arcanjo, anunciador da palavra divina, mensageiro da verdade que vence as trevas, que tua voz celestial se levante contra toda mentira, inveja e feitiço que me rodeiam. Que a palavra do Senhor ecoe sobre mim e desfaça todo intento maligno. Que o som da tua presença faça recuar as trevas e confunda aqueles que tramam contra mim. Que toda trama urdida com ódio seja desmascarada pela luz da verdade, e que o mal, incapaz de resistir à presença divina, se volte para aquele que o alimentou. Que o inimigo veja o reflexo de seus próprios atos e sinta a consequência de sua maldade, para que compreenda que nenhum homem tem poder sobre o destino de outro quando este está guardado pelo Altíssimo. Que sua mente seja tocada pela lição que o próprio retorno de suas ações lhe trará, e que, pela sabedoria do Senhor, entenda que o caminho certo é o do arrependimento e da fé. São Rafael Arcanjo, guardião da purificação e do equilíbrio divino, estende tua presença sobre mim para que toda negatividade seja afastada. Que a energia pesada que foi lançada contra minha alma, meu corpo e meu caminho seja neutralizada e convertida em bênção. Que cada palavra maldita pronunciada contra mim perca toda influência e que o poder destrutivo que me rodeia encontre barreira intransponível em tua luz celestial. Que nada que venha do mal prospere ao meu redor, e que o retorno dessa maldade sirva de espelho para aquele que a enviou. Que o inimigo sinta o peso da própria ação e, diante da justiça divina, entenda que o mal nunca triunfa sobre aquele que vive sob a proteção do Criador. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, unidos sob a vontade do Deus Supremo, que vossas presenças afastem de mim todo olhar de inveja, toda palavra de destruição, toda energia de ódio. Que cada armadilha preparada contra minha vida se desfaça antes de me alcançar e retorne ao emissor com o peso da lição que vem do céu. Que aquele que me deseja o mal experimente o reflexo de sua própria intenção e veja que não se pode ferir o justo sem provocar a reação da justiça divina. Que esse retorno não aconteça como castigo cruel, mas como instrumento do amor justo de Deus que ensina e corrige, mostrando a cada alma que o caminho do mal é apenas escuridão. Peço que os céus estejam abertos sobre mim e que a presença divina me cerque por todos os lados. Que nenhuma praga, inveja, feitiçaria, olho maligno ou maldição possa penetrar o escudo de luz que me protege. Que toda energia contrária à vontade de Deus seja repelida e volte ao ponto de onde saiu, não para alimentar ódio, mas para provocar arrependimento. Que a mão do Altíssimo toque o coração do meu inimigo, para que ele compreenda que toda ação contrária ao bem retorna multiplicada, e que somente o amor constrói caminhos duradouros. São Miguel, com teu comando celestial, cerca-me de anjos guerreiros que bloqueiem toda tentativa de destruição. São Gabriel, com tua sabedoria divina, anuncia ao universo que o mal perdeu o poder sobre minha vida. São Rafael, com tua presença purificadora, restaura o equilíbrio espiritual onde o inimigo tentou lançar discórdia. Que juntos atuem como espadas, trombetas e bálsamos de Deus, destruindo toda corrente negativa que me atinge e transformando o ambiente ao meu redor em território de paz e proteção. Que o poder maligno enviado contra mim se torne inútil, que se volte contra quem o gerou e o faça compreender, na dor da própria ação, o valor da compaixão e da fé.
Que o inimigo sinta a presença de Deus ao redor de mim e reconheça que nenhum poder terreno ou espiritual pode superar a vontade divina. Que, diante dessa experiência, ele desperte para a verdade, abandone a escuridão e busque o perdão do Senhor. Que minha casa, meu trabalho, meus caminhos e meus pensamentos fiquem cercados pela presença dos 3 arcanjos. Que o mal não encontre passagem, que o ódio não encontre eco, que o medo não tenha espaço. Que o inimigo se veja diante do próprio reflexo e reconheça o peso de sua escolha. Que o retorno do mal que lançou não o destrua, mas o desperte para a necessidade de mudar. Que o Altíssimo permita que essa experiência seja instrumento de conversão, mostrando que o poder verdadeiro está na misericórdia e na luz. Peço que as presenças de São Miguel, São Gabriel e São Rafael se mantenham constantes ao meu redor, bloqueando qualquer tentativa do inimigo de agir novamente. Que sua maldade se volte para si próprio até que compreenda que a justiça de Deus é perfeita e que o mal nunca prospera diante do bem. Que minha vida se mantenha estável, serena e protegida sob o olhar de Deus, e que o mal que me cercava se desfaça completamente, retornando à sua origem, onde encontrará o julgamento divino. Que cada palavra de ódio lançada contra mim seja transformada em lição espiritual para o emissor. Que cada ato malicioso encontre o reflexo da própria energia e que, ao ver o mal voltar, o inimigo finalmente compreenda que o único caminho de libertação é o arrependimento sincero. Que ele reconheça que fazer mal a outro ser é tocar na justiça de Deus, e que ninguém pode se esconder da verdade que o céu carrega. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, agradeço pela vossa presença constante, pela proteção invisível que me guarda e pela justiça que se manifesta através de vossa intercessão. Que o inimigo, ao ver a força de Deus agindo, se prostre diante do arrependimento e desista de alimentar o mal. Que a luz do Criador purifique o ambiente onde antes havia sombras, e que minha vida siga em paz, livre de todo o poder destrutivo. Que o retorno do mal sirva como espelho da justiça divina, mostrando a todos os que tramam nas trevas que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Que minha alma permaneça firme, iluminada, serena e confiante, porque sei que estou guardado pelos arcanjos do Altíssimo, e que nenhuma obra contrária à vontade de Deus prevalecerá contra mim. Que o mal se curve diante da luz, e que a verdade de Deus triunfe eternamente sobre toda intenção obscura. Mensageiros do Altíssimo e guardiões da luz eterna, neste momento me coloco sob o olhar de Deus e invoco a vossa intercessão diante do trono celestial, pedindo que nenhum desejo nefasto lançado contra mim encontre caminho para me atingir. Que toda intenção de destruição, toda energia obscura, toda palavra dita em maldade e todo pensamento venenoso direcionado à minha vida perca a direção e dê meia volta, retornando à origem de onde partiu, para que aquele que o gerou compreenda o peso de suas próprias ações e entenda que o mal jamais conduz à vontade divina. Que a justiça do Senhor se manifeste, não em vingança, mas em correção, para que a alma de quem me deseja o mal seja iluminada e compreenda que a verdadeira grandeza está na bondade e na fé. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, defensor dos filhos de Deus e protetor contra os inimigos espirituais e humanos, que tua presença se faça ao meu redor como muralha impenetrável. Que tua espada flamejante corte todos os laços criados pela inveja e pela malícia, que toda seta invisível lançada contra mim se quebre antes de me alcançar, e que toda energia contrária à vontade divina seja desfeita pela luz que o Criador te concedeu. Que o mal que circula tentando me atingir se confunda, perca o rumo e retorne ao coração que o alimentou, para que o próprio autor entenda que o ódio que lança é o mesmo que o aprisiona. Que minha vida permaneça segura sob teu comando celestial, guardada por exércitos de anjos que protegem os que confiam no poder de Deus. Que meu inimigo, ao ver o fracasso de suas intenções,
perceba que o mal não próspera e que toda tentativa de ferir o justo recai sobre aquele que a iniciou. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da verdade, portador das palavras sagradas e anunciador das boas novas, peço que minha vida esteja alinhada com a vontade divina e que tua voz espiritual se faça ouvir nas dimensões onde o inimigo tenta atuar. Que tua luz sagrada desfaça a mentira e a calúnia, que desarme os planos arquitetados em silêncio e transforme cada palavra de destruição em lição de justiça. Que toda maldade lançada contra mim se perca na pureza do propósito divino e que, ao dar meia volta, encontre quem a criou, fazendo-o compreender que toda palavra maldita se volta contra quem a pronuncia. Que o inimigo veja, pela ação da própria energia, que o mal não tem poder sobre aquele que caminha com fé, e que, diante da justiça de Deus, toda tentativa contrária ao bem é em vão. Que sua consciência desperte e que ele entenda que o verdadeiro caminho é o da paz e da misericórdia. São Rafael Arcanjo, companheiro das estradas humanas e celestial restaurador da harmonia, que tua presença purifique o ambiente ao meu redor e desfaça toda vibração de ódio e inveja. Que as correntes invisíveis criadas por pensamentos ruins sejam quebradas, que a energia destrutiva que tenta se aproximar seja desviada e volte para o ponto de onde saiu. Que cada intento de maldição se converta em oportunidade de arrependimento para aquele que o lançou, e que a consciência dele desperte diante das consequências do próprio ato. Que minha alma esteja em serenidade, livre de perturbações, e que meu corpo e minha mente caminhem em equilíbrio sob o olhar de Deus. Que o inimigo, ao ver o retorno do que projetou, reconheça o erro e descubra que o único caminho seguro é aquele guiado pela fé, pelo amor e pela verdade. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, que vossa união celestial me proteja completamente, cobrindo cada parte da minha vida, meus passos, meus pensamentos e meu descanso. Que os desejos nefastos do meu inimigo não encontrem passagem para se concretizar e que todo intento de destruição perca a direção ao tocar o escudo divino que me guarda. Que o mal se volte contra si mesmo, para que aquele que o gerou sinta o reflexo da própria energia e compreenda, por experiência própria, que o caminho do mal é autodestrutivo. Que o retorno de sua maldade não seja para o aniquilar, mas para despertar sua alma adormecida para a luz do arrependimento. Que Deus use esse retorno como instrumento de sabedoria, para que o coração endurecido se quebre e renasça no amor do Criador. Peço que os céus estejam abertos sobre mim e que a proteção divina me cerque de todos os lados. Que nenhuma presença maligna tenha poder sobre minha vida, que nenhuma energia impura tenha permissão para tocar meu caminho. Que as intenções ocultas do inimigo sejam frustradas antes de se concretizarem, que toda tentativa de me atingir seja desarmada pelas mãos dos anjos do Senhor. Que o mal, ao dar meia volta, encontre quem o semeou e o faça compreender que todo desejo destrutivo é uma armadilha que se volta contra o próprio autor. Que a justiça divina se cumpra em equilíbrio e que o inimigo, diante da experiência, entenda que apenas o bem constrói e apenas o amor liberta. São Miguel, com tua espada flamejante, corta os laços da inveja e do rancor. São Gabriel, com tua voz celestial, anuncia que o poder de Deus é soberano e que nenhum mal próspera diante da luz. São Rafael, com tua presença purificadora, transforma o ambiente onde o mal tentou se instalar em espaço de paz e serenidade. Que o inimigo, ao ver sua maldade retornar, sinta o peso da própria escolha e aprenda que a vida de um homem guiado por Deus é inviolável. Que ele reconheça, pela ação divina, que o mal que deseja a outro é o mesmo que destrói a si mesmo. Que minha vida esteja guardada sob o olhar do Altíssimo, que minha mente se mantenha tranquila e que meu coração repouse na certeza da proteção celestial. Que nenhum desejo sombrio consiga me afetar, que nenhuma palavra contrária encontre eco em meu espírito, e que toda energia lançada com o intuito de me abalar seja interceptada pelos exércitos celestiais.
Que as presenças de São Miguel, São Gabriel e São Rafael sejam constantes ao meu redor, bloqueando todo acesso do inimigo e devolvendo a ele os efeitos de suas próprias escolhas, para que finalmente aprenda que o mal não é o caminho de Deus. Peço que os anjos do Senhor, sob o comando de São Miguel, patrulhem meu entorno espiritual e fechem as portas pelas quais o inimigo tenta agir. Que a voz de São Gabriel proclame sobre mim a verdade divina que cala as mentiras e os enganos. Que a luz de São Rafael purifique o ar que respiro e o espaço que me cerca, para que nenhum resquício de maldade permaneça em minha presença. Que o inimigo veja com os próprios olhos que todo intento contra mim é inútil e que a energia que projeta é o espelho que reflete o que há dentro de si. Que o retorno do mal seja a lição necessária para transformar o coração daquele que me persegue. Que ele compreenda, pelo reflexo da própria maldade, que o ódio o aprisiona e o separa de Deus. Que o impacto de suas próprias ações o leve ao arrependimento sincero e que sua alma encontre, por meio da dor que causou a si mesmo, o caminho de luz e perdão. Que minha vida siga em paz, abençoada e protegida, e que toda tentativa de destruição seja convertida em testemunho do poder divino. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, que a presença de vocês seja permanente, guardando-me contra os ataques visíveis e invisíveis, fortalecendo meu espírito e sustentando minha fé. Que o mal, ao tentar tocar minha vida, se veja repelido pela energia pura que vem de Deus. Que a justiça divina se cumpra plenamente, e que o inimigo, diante da própria ruína espiritual, entenda que ninguém triunfa contra quem está sob o cuidado do Altíssimo. Que minha paz se torne inabalável, que minha mente permaneça clara e que minha alma viva em sintonia com o céu. Que o retorno dos desejos nefastos seja o espelho que mostre ao meu inimigo o quanto é perigoso desafiar a lei divina. Que ele aprenda que o mal nunca vence o bem e que o único caminho seguro é o da misericórdia e da humildade diante de Deus. Que o Criador use esse retorno como instrumento de transformação, para que a alma perdida reencontre a luz. Que minha vida seja testemunho do poder da proteção divina e que os arcanjos do Senhor continuem a me guardar, guiando-me pelos caminhos da fé e da justiça. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.